Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer atividades do livro de Ciências, História e Geografia. A gente vai começar com o livro de História e Geografia, aqui no capítulo 4, página 28, tá? A gente vai falar sobre eu e o ambiente. O que é o ambiente? É o que me cerca, o que está em volta de mim, tá? Então vamos ver aqui, ó, na página como que começa. Frio ou calor? Você se lembra se estava frio ou calor no dia em que você foi passear com a sua família pela última vez? Como era a roupa que você estava vestindo? Dependendo da temperatura, nós usamos um tipo de roupa. Luiz mora em um lugar quente e Aline em um lugar frio. Escolha a roupa adequada para vestir as crianças. Recorde as imagens da página 137. Então, lá na página 137, tem algumas roupinhas para vocês recortarem e vocês vão vestir as crianças de acordo com o ambiente que elas estão, tá? Então, aqui, ó, pode ver o que está em volta dela. Neve, né? Parece que tá frio. Então, que roupinha que eu tenho que colocar nela? Uma roupinha que aqueça ela, né? Se ela ficar aí de biquíni, ela vai morrer de frio, né? Então, de acordo com o ambiente que a gente está, a gente tem que se vestir de uma forma ou de outra, tá? Aqui a gente pode ver, ó, o Luiz, ele tá numa praia, né? Parece que tá calor, tem sol, então a gente não pode colocar um casaco de pele nele que ele vai passar calor, né? Porque o ambiente dos dois são ambientes diferentes, têm características diferentes, inclusive de temperatura. O que é a temperatura? Se a temperatura está mais baixa, está mais frio. Se a temperatura está mais alta, está mais calor, tá? Próxima página, ó. Mudanças no ambiente. Chuva, sol, vento, calor e frio são algumas das características do tempo que podemos perceber no lugar onde vivemos. Elas influenciam nossas decisões em relação às roupas que usamos e às atividades que realizamos. Então, olha aqui, ó. Quando chove, brincamos em lugares cobertos. Por isso que ele fala que influencia tanto na nossa roupa quanto nas atividades que a gente faz. Quando tá chovendo, a gente não pode brincar lá fora, correr na chuva, pode ficar doente, né? Então, isso influencia também nas nossas decisões, coisas que iremos fazer ou não, dependendo da mudança que aquele ambiente teve. Ó, está claro, podemos brincar em áreas externas, podemos brincar fora de casa, porque o dia tá bonito, tá, o sol tem sol, né? Então, nada impede que a gente possa brincar lá fora, ok? Aqui, ó, no frio. No frio, preferimos alimentos quentes para nos aquecer. Uma sopinha, um chazinho, um chocolate quente, né? Porque como tá muito frio, é gostoso tomar e comer coisas mais quentinhas, né? Aqui, ó, no calor, escolhemos alimentos frios para quê? Para nos refrescar. Então, é gostoso tomar um sorvetinho, né? Por quê? Porque tá muito calor e a gente quer dar um pouco de refresco aí para o nosso corpo, tá? Por isso que ele fala, dependendo de como que o ambiente tá, a gente toma decisões em relação à comida, à roupa, o que a gente vai fazer ou não, tá? Aqui, próxima página, ó. Costumes de cada povo. No mundo existem muitas pessoas. Elas moram em diferentes lugares e seus costumes variam de acordo com as características do lugar onde elas vivem. Veja o exemplo. Os inuites, que vivem no Ártico, vestem roupas de pele de animais para se proteger do frio. Então, aqui, ó, menino inuit no Canadá em 2009. Olha como que ele tá vestido. É um país que faz muito, muito, muito frio, tá? Então, eles criam técnicas e roupas para se proteger desse frio muito forte que faz lá, tá? E aqui, ó, no Brasil. Olha o costume aqui no Brasil, ó. Isso aqui nunca aconteceria aqui, tá? Ó, no Brasil, alguns indígenas tomam banho de rio todos os dias, com temperaturas altas. E costumes explicam esses hábitos. Então, aqui, ó, crianças da etnia Kaxinawá, na aldeia Novo Segredo, em Jordão, no Acre, no ano de 2016. Então, aqui ele está perguntando, aqui são atividades orais, a gente não precisa escrever, é para a gente conversar.
Se a gente estivesse em classe, a gente conversaria sobre isso com os colegas, trocaria opiniões, né? Mas, como a gente está em casa, a gente vai fazer essa conversa aí com os nossos familiares. Então, a pergunta número 1 está perguntando o que você pode observar nessas fotografias. Quais são as características, coisas que você pode observar nessas imagens, tá? Aí você vai conversar com seus familiares. E depois, você tem algum costume por causa das características do lugar onde você vive? No lugar que você vive, costuma fazer muito calor, costuma fazer muito frio? Quais são os seus costumes para se refrescar ou para se aquecer se você morar num lugar frio? A gente mora em Ribeirão, né? Ribeirão é um lugar muito quente, né? Que faz muito calor. Por quê? Porque não tem vento, é muito difícil de ventar. Eu, por exemplo, que sou de São Carlos, que venho de São Carlos, é um lugar mais fresco que Ribeirão, porque é um lugar mais alto, então venta mais, né? Então, tá vendo? Cada lugar tem uma característica. E, por exemplo, em Ribeirão, o que eu posso fazer para me refrescar, né? Usar um ventilador, um ar-condicionado, tomar banho de água gelada. Então, quais são as coisas que você vive aí para se adaptar no ambiente que você vive? Não precisa escrever, tá, gente? É só para conversar. Próxima página. Agora a gente vai falar sobre outra mudança de ambiente, que é o dia e a noite. O dia é quando está claro e a noite quando está escuro, né? Então, ó, no lugar onde vivemos, também notamos diferenças quanto à presença de maior quantidade de luz e calor, dependendo do período, dia ou noite. Os dias costumam ser mais quentes, com temperaturas elevadas, enquanto as noites são mais frias, com temperaturas mais baixas, tá? Porque de dia, normalmente, a gente tem a presença do sol, que aquece mais, né? E daí, quando o sol vai embora e vem a noite, as temperaturas costumam ser mais baixas, tá? E aqui tem algumas fotos de alguns lugares diferentes, ó. Alguns estão de dia e outros de noite, ó. Aqui Belo Horizonte está mais claro, está de dia. Ó, aqui a gente pode perceber uma fotografia mais escura, com a presença de luzes, quer dizer que está à noite. E aqui, ó, a gente percebe um lugar bem iluminado, que as crianças estão brincando, é de dia, né? Então, ó, o que ele está falando aqui? Essas diferenças também influenciam nossas atividades diárias. De dia vamos à escola, podemos passear e brincar. E à noite podemos fazer atividades como ler e brincar, mas usamos a maior parte do período para descansar e dormir, né? Com exceção daquelas pessoas que precisam trabalhar de noite e por isso dormem de dia, a maioria das pessoas aí faz as atividades durante o dia e usa a noite para descansar e para dormir, tá? E aqui a gente vai fazer na próxima página uma atividade, ó. Assinale o quadradinho da imagem, ó, o quadradinho aqui, tá? Que melhor representa a característica do tempo de hoje no lugar em que você vive. Depois pinte os desenhos. Então, aqui, ó, tem dois ambientes. Aqui é um dia claro, a gente pode perceber pela roupa das pessoas que está calor, e aqui já é um dia chuvoso. Aí você vai olhar lá para fora, ver como que tá o tempo aí na sua cidade, no lugar que você vive, e vai fazer um xizinho no quadradinho que melhor representa aí o dia de hoje, tá? E daí depois você pode pintar as duas imagens. Aqui, ó. Pinte de azul os alimentos que você costuma comer e beber nos dias frios. E de vermelho, o que você costuma consumir nos dias quentes. Então, aqui a gente tem uma sopa, um suco gelado, um chazinho quente e um picolé. O que você costuma comer ou beber nos dias frios, você pinta de azul. Nos dias quentes, você pinta de vermelho, tá? Divida uma folha de papel sulfite no meio. De um lado, escreva dia, ó, D-A, D-I-A, dia. E do outro, escreva noite, ó, noite. Desenhe ou cole no lado correspondente uma gravura de alguma atividade que você gosta de fazer no período indicado nele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma folha de sulfite,
Divido no meio, aqui vai ser o dia, aqui vai ser a noite. No dia, eu posso desenhar ou recortar de algum lugar, que vocês preferirem, coisas que dá para fazer quando tá de dia. E depois, do outro lado, você vai desenhar ou recortar de algum lugar coisas que você faz no período da noite, bom? Então, aqui, gente, o livro de História e Geografia acabou, tá? É só isso. Agora, a gente vai fazer as atividades do livro de Ciências. Bom, então aqui eu já estou no livro de Ciências, página 56, tá? Então, vamos ler esse textinho e depois fazer uma atividade bem simples sobre ele, tá? Então, aqui, ó, leia o texto abaixo com a ajuda de um adulto. Então, eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo, tá? Dias, noites e seres vivos. Se o sol confundisse o momento de se pôr e de se levantar, você não iria saber a hora de dormir, nem saberia a que horas acordar. E como diferenciaria o almoço do jantar? O mundo só com dia daria maior confusão. A formiga cortadeira não iria suas trilhas noturnas formar. O gato não saberia a que hora sair por aí a perambular. E quando a coruja iria caçar? E se a noite sempre fosse, também não daria certo. Que horas a andorinha iria para o seu ninho voltar? Quando é que o cachorro iria acordar, latir e brincar? E você saberia a hora de deitar? Pensando bem, é melhor nada mudar. É bom que tudo fique como está. O sol também deve ter hora para se pôr e se levantar. Bom, então aqui o que ele fala? Costumes não só nossos como seres humanos, mas também de animais. Tem animais que têm costumes noturnos e animais que têm costumes diurnos, tá? Noturnos da noite, diurnos é de dia, tá? Então, alguns animais, como a coruja, são animais que saem para caçar normalmente à noite, né? A andorinha é um animal diurno, né? Aí a formiga cortadeira, ele fala sobre as trilhas noturnas que ela faz, então quer dizer que tem um animal aí que tem o costume de fazer algumas atividades durante a noite, tá? E tudo tem um porquê. Aqui ele tá pedindo pra gente, ó, nos quadros abaixo, desenhe os seres vivos do dia e os seres vivos da noite, citado na página do texto ao lado. Então, aqui, como eu falei para vocês, de dia ele cita a andorinha e o cachorro, vocês podem desenhar eles aqui. E de noite ele fala do costume da formiga cortadeira, do gato e da coruja, que são animais que preferem aí o período noturno, tá? Aqui no 3, ó, observe as imagens e troque ideia com os colegas. O que as pessoas costumavam fazer antigamente no início da noite e o que costumam fazer nesse horário nos dias de hoje. Então, aí é legal que você pode perguntar para os pais de vocês, quando eles eram pequenos, o que eles faziam durante o dia e durante a noite, e aí você pode comparar com o que você faz hoje em dia, porque os costumes, com o passar do tempo, eles também mudam, tá? Porque são criadas novas tecnologias, novos modos de viver. Então, por exemplo, televisão, rádio, internet são coisas que foram inventadas recentemente, tá? Às vezes aí na época dos seus avós, dos seus pais, dependendo aí da idade deles, não existiam esses recursos para se distrair, para usar como lazer, né? E aí vocês podem descobrir o que eles faziam aí nesses horários durante o dia e durante a noite, tá? Que é só para conversar. E daí tem duas fotografias, ó, uma de antigamente e uma de hoje em dia, ó. Essa daqui foi tirada na década de 1930 e pessoas em sala de estar. E aqui essa fotografia dos dias de hoje, numa pessoa numa sala estar. É o mesmo ambiente, mas eles estão fazendo coisas diferentes. Aí vocês conversem aí com os familiares sobre isso, tá? E aqui tem um desafio, ó. Com a ajuda do professor, no caso aí dos pais, use o código com os números para decifrar as palavras. Elas têm o mesmo significado que expressões abaixo.
Então, aqui, ó, nascer do sol. A gente vai descobrir uma palavra que quer dizer a mesma coisa que nascer do sol, que tem o mesmo significado, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Ó, aqui em cima tem os números, nos quadradinhos verdes. Nós vamos procurar os números aqui e ver qual letra corresponde a cada número e ir anotando abaixo, tá? Então, por exemplo, aqui o primeiro, ó, a primeira letra, 14. Vamos achar o número 14 aqui na tabela. Ó, o número 14 está aqui. Qual é a letra que está no número 14? É a letra N. Então, eu coloco a letra N aqui, tá? O número 1. Qual é a letra que está no número 1? É a letra A. Então, eu coloco o A aqui e vou preenchendo até vocês descobrirem a palavra que quer dizer a mesma coisa que nascer do sol. E depois, aqui na letra B, vocês vão descobrir uma palavra que quer dizer a mesma coisa que pôr do sol. Nascer do sol é quando o sol nasce e pôr do sol é quando o sol se põe e vira noite, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo. Amanhã vocês têm aula de Educação Física e Artes com as professoras a Yara e Silvia. E aí, na sexta-feira, tem contação de histórias, tá bom? Então, até mais.